Olá, escritor! Olá, escritora! Tudo bem? Bom ter você aqui no meu canal, o canal Café do Escritor. Hoje eu vou abordar um assunto que muita gente tem me perguntado, que é a publicação de livros eletrônicos, mais especificamente no KDP, que é o sistema de publicação da Amazon. Eu já volto aí para responder para você. Pois é, muita gente tem me perguntado sobre o sistema de publicação de livros eletrônicos na Amazon, mais conhecido como KDP. KDP quer dizer Kindle Direct Publishing. Bom, vamos dar uma olhada como funciona esse sistema de publicação da Amazon. Em linhas gerais, o KDP é o sistema mais democrático, podemos colocar assim, ou mais acessível de publicação digital que existe no mundo. Simplesmente a Amazon ela está presente com esse sistema em 180 países, não é pouca coisa não. Então isso quer dizer que uma boa parte do globo está dentro desse programa que pode publicar os seus livros e vender pela internet. Vender, no caso, pela maior livraria do mundo, que é a Amazon. Muita gente tem dúvida se pode ou não publicar, se pode ou não vender os seus livros lá e como isso funciona, como faz para fazer isso. Eu dei uma olhada mais a fundo nas normas deles e nas regras que eles estabelecem e é isso que eu quero passar para vocês. Uma visão geral de como funciona o KDP e se você pode publicar suas obras também dessa forma nessa plataforma. Pois bem, pessoal, vamos dar uma olhada mais a fundo como funciona o KDP, que é o Kindle Direct Publishing, o sistema de publicação da Amazon. Então, em primeiro lugar, para quem serve esse KDP? Quem é que pode publicar nessa plataforma? Então aqui tem um desenho de como poderia funcionar isso. Então, quem usa o KDP? Então, primeiramente, blogueiros, institutos, associações, experts, editoras e escritores. A gente provavelmente vai estar nesse cantinho aqui dos escritores, que é onde está o nosso público aqui do canal. Mas as editoras também podem publicar. Tem algumas questões aí que depois eu vou conversar com vocês, vou explicar como funciona a questão das editoras. Experts seriam as pessoas que já têm nome, né, que têm jornalistas, palestrantes, pessoas que já têm um certo renome. É um pessoal que já é mais conhecido da mídia e tudo mais. Institutos, associações, blogueiros, se você for um blogueiro, você também entra nessa categoria, todos podem usar a Amazon KDP. Bom, como é que funciona, como é que se vende isso no KDP? Basicamente, o seu livro pode estar entre os mais vendidos, mesmo você não sendo um autor conhecido. Porque a Amazon tem um algoritmo, e esse algoritmo ele vai colocando nos mais vendidos, ou ele vai subindo o seu livro, dependendo de quantas pessoas estão lendo ele, dependendo de quantas pessoas comentam esse livro e da divulgação desse livro. Então a Amazon consegue pegar todas essas informações e isso tudo vai subindo o ranking. Então aqui nós temos nessa tela os mais vendidos em e-books Kindle. Aqui a gente tem também o Kindle Unlimited, que eu também vou falar um pouco depois. E você pode ver que tem alguns livros clássicos que estão aqui no meio, né, que são do domínio público, e outros de autores diversos. Aqui não tem como ver exatamente os autores, mas tem muito livro que é de autor, não é livro de editoras, é o autor mesmo que publicou esse livro aqui. Bom, já falei que o KDP está disponível em 180 países, então isso na teoria você poderia vender o seu livro para todos esses países. Não sei se funciona exatamente assim, mas existe essa possibilidade. Bom, quais são os benefícios de se publicar no KDP? Você tem uma velocidade de publicação. Então o teu livro pode estar em 3 dias, ele pode estar disponível para o seu público. Se você publica
no formato tradicional, que é o de impresso, você sabe que um livro demora às vezes 6 meses, 1 ano para esse livro ficar pronto. Tem todo um processo que é trabalhado, impresso, até que finalmente esse livro está pronto para ser distribuído. Então aqui não, aqui em 3 dias você pode estar com o seu livro disponível. Ele está sim disponível para leitores no mundo inteiro. Você tem o controle total do seu livro. Então, a partir do momento que ele está lá cadastrado, ele subiu esse livro, você consegue controlar ele totalmente. E você tem os direitos autorais dele, que eu também vou falar um pouquinho disso mais para frente. E você pode ter até 70%, receber 70% como direito autoral. Do valor que está lá, você pode receber até 70%. Bom, e aqui é uma dúvida que muita gente me pergunta, ou pelo menos comenta comigo. Fala, pessoal, eu ouvi falar que quando você põe na Amazon, você só pode colocar na Amazon, tem que ser exclusivo. Depende. Existe uma parte da Amazon que é esse KDP Select. Se você publicar no KDP Select, sim, aí sim o seu livro digital é exclusivo da Amazon, você não pode mais publicar em outro lugar. Se você não selecionar o KDP Select, você pode sim continuar publicando em outros lugares. Mas veja as vantagens do KDP Select. Como eu falei, esse livro tem que estar exclusivamente na Amazon. Mas você pode, por exemplo, ter aqui na sequência, promoção de livro gratuito até 5 dias. Por que eu daria o meu livro gratuito, você já se perguntou? Você daria seu livro gratuito para fazer uma promoção de lançamento, por exemplo. Os 5 primeiros dias, ou os 3 primeiros dias é gratuito. Você quer ser conhecido, então é importante você conseguir divulgar o seu conteúdo. Por isso vale a pena, talvez você dar o seu conteúdo gratuito por alguns dias, 1 ou 2 dias, como uma promoção. Você também pode participar do Kindle Unlimited, que é o programa de assinatura de livros da Amazon. Nem todo o catálogo dos livros da Amazon estão no Kindle Unlimited. Eu tenho o Kindle Unlimited, eu pago R$19,90, se não me engano, por mês para poder acessar uma grande variedade de livros. Claro que nem todos estão nesse processo, mas ele funciona como uma assinatura, é um empréstimo, né? Então também vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso mais para frente. E aqui você tem o preço. Lembra que eu falei que você pode ter até 70% de direitos autorais? Então, você tem direito a 70% se o seu preço do seu livro estiver entre R$ 5,99 e R$ 24,99. Aí você consegue 70% de direitos autorais. Se for menos, se for mais, aí já está fora disso. Então, se for menos ou for mais, cai para 35% de direitos autorais. A mesma coisa, se você não estiver no Select, também é 35% de direitos autorais. Aqui você tem a opção no Select de fazer o cadastro por título e não por autor. Por que isso é importante? Porque se você quiser fazer uma promoção de um título somente, você consegue fazer só daquele volume, só daquele livro. Você não precisa fazer, no outro você tem que cadastrar como autor, então na teoria você teria que fazer de todos os seus livros ao mesmo tempo. Então você consegue separar por título. No Select você tem um contrato de 90 dias, então não é para sempre isso se você não quiser. Não gostou, não precisa renovar, mas ele é renovável também. Tem essa possibilidade. Então quanto eu recebo? Livros não exclusivos ou preços abaixo de R$ 5,99, como eu falei, acima de R$ 24,99, você recebe 35% de direitos autorais. Cadastrado no Select, entre R$ 5,99 e R$ 24,99, você tem 70% de direitos autorais, mais uma taxa de entrega. Essa taxa de entrega, e impostos também, essa taxa de entrega ela custa 30 centavos de real por megabyte. Então vamos supor, o seu livro tem muitas fotos, o seu arquivo vai ficar pesado. Então na hora que você cadastra o seu livro, a Amazon já te mostra quanto você vai pagar quando a pessoa fizer o download, porque essa carga ela custa esse valor de 30 centavos por megabyte. Então assim, livro com muitas fotos vai ficar pesado e vai custar mais. Você também pode, como eu falei, ter o seu livro no Kindle Unlimited.
Como é que eu recebo do Kindle Unlimited? Aqui vai para um fundo, esse fundo global tem 60 milhões de reais. E aqui, então, vai ser feita uma distribuição. Tem aqui uma continha, royalties do autor que vai contar como CAMP aqui, essa é a sigla deles, né? Então eles fazem um cálculo, ó, por exemplo, 5.000 CAMP vezes 60 megabytes, aqui teve o custo, né? E você vai receber, por exemplo, R$100. É um cálculo que precisa ver exatamente como eles fazem na prática, né? Para saber quanto exatamente você vai receber se o seu livro for emprestado. Aqui, por exemplo, o preço de livro. Você pode ter se você colocar de R$1,99 a R$400, né? E aqui você tem as opções de royalties. Então, de R$1,99 a 400, tem toda uma tabela aqui para você utilizar. Você vai me perguntar, há uma revisão por parte da Amazon? A Amazon verifica sim a adequação às diretrizes de conteúdo, então quer dizer, direitos autorais, se o conteúdo é ofensivo ou ilegal, então isso sim ela avalia. Mas ela não vai fazer revisão, por exemplo, de texto. A revisão do seu texto você tem que fazer. Então por isso é importante você ter um texto muito bem revisado, muito bem feito, muito bem alinhado, para que não tenha problemas, né, e não fique feio o seu texto lá na hora de publicar. Bom, quais são os formatos que são aceitos? São desde o Word, EPUB, HTML e PDF. O PDF, por exemplo, você vai precisar fazer uma conversão anterior. E para isso eles disponibilizam esse Kindle Creator. Se você, por exemplo, tiver livros infantis, tem essa ferramenta Kindle Kids, porque você pode utilizar mais fotos também, né, nesse formato. Para quem, por exemplo, publica HQ, história em quadrinho, tem esse Kindle Comic Creator. E ainda tem o Kindle Previewer, para você ver como o livro ficou. Então, tem todas essas ferramentas, e você pode acessar isso preparando o seu livro para o Kindle, saber mais informações como isso funciona. Eu tenho feito como EPUB, que é um formato que já deixa o livro preparado dentro do formato certo para que a leitura seja flexível, a página se adeque à mídia do leitor. O Word me parece que também dá para fazer isso, mas eu não testei ainda, vou falar bem a verdade para você. Mas o EPUB com certeza. Mas o EPUB precisa dessa conversão. E o Word também, porque você precisa adequar o seu contato. Bom, capa. Capa é importantíssima, você ter uma capa clara, bonita, né? De preferência peça para um profissional fazer, para que não fique uma capa amadora. Preste atenção à fonte, todos os detalhes. E assim, o KDP ele disponibiliza um serviço de capa automático, mas é aquela capa amadora que não tem muita qualidade. Então acho que vale a pena você investir numa capa bonita. E aí, para você fazer o seu cadastro, você tem que se inscrever aqui, né? Aqui você vai ter as informações básicas, né? Você vai cadastrar o seu e-book Kindle aqui, aqui nesse primeiro maisinho. Aí você vai preencher informações pessoais aqui, que não vão aparecer essas informações no livro. Por exemplo, se você tiver um pseudônimo, aqui você tem que colocar o seu nome verdadeiro. O pseudônimo você pode colocar em outro lugar. Aqui, por exemplo, tem uma tal de BIC, que é o código SWIFT. Então, por exemplo, se você vender livros no exterior, eles vão te pagar, querer fazer uma remessa para você. Se você não tiver um código SWIFT, que é um código que o banco dá para fazer transações financeiras, aí você não coloca nada, porque é o BIC ou o SWIFT. Mas depois, se você vendeu para fora, eles vão te mandar um cheque internacional, que vai ter todo um procedimento para trocar esse cheque, provavelmente em uma casa de câmbio. Mas é para isso que serve esse BIC SWIFT. Se você não tiver, não coloca. Bom, aí você vai cadastrar, publicar o seu livro, vai colocar os detalhes aqui, título, subtítulo, detalhes do livro. Importantíssimo você colocar uma descrição muito bem feita, sem erros de português, porque se você colocar erros de português aqui,
a pessoa vai dizer, não, mas se aqui está errado, imagina lá no meio do livro. Então isso tudo é importantíssimo para a qualidade do seu livro. Descrição, detalhes, aqui você tem palavras-chave, então você vai colocar palavras muito específicas e palavras-chave para o teu público encontrar o seu livro. E aqui outras informações também para você publicar o livro, né? Aqui você tem categorias, até 2 categorias você pode colocar. E aqui você vai colocar, estou pronto para lançar meu livro. Ou você pode fazer uma pré-venda, se o livro ainda não está pronto, né? E aí você pode colocar. Aí você faz o upload do manuscrito, quer dizer, do miolo. Aqui você faz da capa. O DRM é um código de segurança, né? Então você pode ativar ele para você ter mais segurança contra a pirataria. Eu acho importante você fazer isso. Ok, aqui tem outras informações. ISBN, não é necessário você colocar ISBN para livro, não é obrigatório para livro digital no Brasil. Mas se você tiver, você pode colocar. Ok, aqui você vai para o preço. E o preço já expliquei lá no começo, né? É importante você colocar amazon.com.br, porque daí todos os teus valores vão ser em português, né? Em português, em real, desculpe. E aqui você vê, ó, você pode fazer uma simulação. Se você colocar o KDP Select, 70%, ele já vai te dar a taxa de entrega e os royalties para cada livro. Ou você pode colocar 35% para ver quanto dá esse valor e aí você decide qual o percentual que você quer. Ok? Bom, você vai ver também uma opção de cadastrar livro físico, logo abaixo do cadastro do e-book. Essa opção, ela não funciona no Brasil, a verdade é essa. Teoricamente, a pessoa poderia pedir para ter um livro impresso daquele livro do e-book. Mas isso não tem funcionado no Brasil, então sairia muito caro, os valores são em dólar. Na verdade, uma unidade faria esse livro, entregaria para a pessoa, cobraria em dólar, então eu acho que não compensa fazer dessa forma. Mas aparece a opção aí, então você não precisa se preocupar em preencher, em carregar nada nessa segunda opção da primeira tela. E a outra questão que eu ainda queria deixar claro é sobre o direito de publicação. Então você pode publicar se você tiver o direito sobre este livro. Por isso, se o seu livro está publicado numa editora, você tem que ver com a editora se você não cedeu também os direitos de livro eletrônico. Se você não cedeu os direitos de livro eletrônico, você pode publicar sim como autor. Mas se você cedeu isso para uma editora, você não pode, somente a editora vai poder. Se você é um autor, um escritor independente, aí não tem problema nenhum. Você é dono do seu livro, você tem todos os direitos e você vai poder publicar da forma que quiser, quando quiser, pelo valor que quiser. Por isso eu sempre incentivo o livro independente, porque você tem total controle sobre ele. Esse é mais um detalhe importante. E finalmente, é importante dizer que no KDP tudo é gratuito, você não precisa pagar nada. Não é ótimo? Nem cadastro, nem nada. Tudo está gratuito. É claro que para você ter um livro de qualidade, talvez você tenha que investir num revisor, numa capa profissional, isso sempre é importante. Mas o sistema, o cadastramento, a venda, é tudo gratuito. Então eu acho que é uma boa oportunidade para você vender o seu livro, mostrar seu trabalho, fazer marketing, porque é muito fácil você divulgar o material tendo o livro lá. Enquanto isso, aproveita para seguir o meu canal se você ainda não segue, curta o vídeo e também já vai preparando aí para depois compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisam dessa informação.